Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso divino Mestre, e de nossa Mãe Maria Santíssima, em particular, do sublime patrono de nossa entidade, Allan Kardec, damos início à nossa reunião desta noite, passando a palavra ao nosso companheiro André Luiz Borges. Boa noite. Nós vamos encerrar hoje este item do Livro dos Espíritos, da Lei de Liberdade, livre-arbítrio. E para encerrar esse tema, eu vou tentar sintetizar o que é mais importante. O que precisa ficar dele, né? A primeira questão importante é uma mudança proposta pela religião, uma mudança de referência, uma mudança de paradigmas, né? O grande filósofo existencialista Albert Camus, na introdução à sua obra monumental chamada O Mito de Sísifo, coloca que a grande questão do homem, a única questão realmente fundamental, é a questão do suicídio. Ele diz que o suicídio é a grande questão filosófica do homem. Como assim? Primeiro, né, diante de um mundo pensado de uma forma positiva, materialista, né, por que ter nascido se vamos morrer? Começa aí, quer dizer, a ausência de sentido para a vida. Segundo, numa vida cheia de sofrimentos, podendo estancar tudo isso e pôr fim a tudo isso, por que o homem insiste em viver? Então, essa é a questão fundamental a partir da qual tudo começa a ser construído no plano da filosofia, né? Podendo se matar, por que o homem não se mata? Ou, quando se mata, não é? Qual o sentido disso? Qual o conteúdo disso? O pensador, ele muda, então, o paradigma, né? Quer dizer, quando Galileu, né, coloca a questão do centro do nosso universo conhecido como sendo o Sol e não a Terra, ele também muda um paradigma, né? Aliás, o Camus vai citar o Galileu, dizendo que, de verdade, a questão que preocupou o Galileu a vida inteira, para nós, na prática, não faz nenhuma diferença, né? Quer dizer, para o homem saber se a Terra ou o Sol são o centro do universo, uma existência que dure 100 anos, esse conhecimento, na prática, não faz nenhuma diferença no cotidiano da vida dele. Ele poderia viver como ele sempre viveu, sabendo ou não isso, né? E o Camus vai, então, pegar essa preocupação metafísica, né? Olha, né, se é o céu, se é a terra, se é o sol, se é... enfim, e vai trazer de volta para o homem. Ó, a grande questão do homem não é o conhecimento do que está lá fora, né? É a busca de um sentido para a existência. Quer dizer, todos os dias nós acordamos e devemos nos perguntar, quer dizer, por que me faz acordar e continuar optando por viver? O que faz com que eu, sendo livre, continue escolhendo viver? Ele muda o paradigma. Na doutrina espírita, nós vamos ter uma mudança de paradigma também. Qual? Vamos pensar que todas as religiões do mundo, em geral, pensam sempre assim: o homem em busca de uma espiritualidade, uma experiência material em busca do conhecimento do espiritual. E aí vem a doutrina espírita e inverte essa lógica. Como assim? Ela nos propõe um conceito igualmente metafísico, porque baseado na crença na existência de Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados, nas leis divinas que regem o universo, e o conjunto dessas crenças, desses princípios, vai nos levar a uma ruptura desse paradigma e numa inversão. Qual?
nós não seremos mais fundamentalmente humanos em busca de espiritualidade. Se inverte a partir da doutrina espírita. Nós somos espíritos imortais vivendo temporariamente uma aventura humana, vivendo uma experiência humana. Então muda, né? Enquanto para todas as religiões, né, tradicionais, principalmente as doutrinas cristãs, eu não posso falar em nome de todos, porque nós guardamos muitas semelhanças com o hinduísmo e com o budismo, né? Mas nas religiões tradicionais, cristãs, mais conservadoras, nós somos fundamentalmente humanos em busca, né, da espiritualidade. A doutrina espírita propõe essa inversão. A inversão deste paradigma. Somos espíritos eternos, nossa natureza não é material, nossa natureza é espiritual, e a matéria é uma contingência temporária, impermanente, passageira, pela qual nós transitamos em busca ao retorno a esse grande início que é a nossa natureza espiritual. E o tempo todo isso se dá de uma forma a se dilatar pouco a pouco a nossa liberdade. Então o que os espíritos nos dizem? Que criaturas, né, na primícia de sua evolução, portanto, nos primeiros degraus da evolução chamada anímica, esses princípios inteligentes que se tornaram, de repente, inteligências, né? E quando eu falo de repente, esse de repente se dá em milhões de anos, né? Que, na verdade, são referências também temporais, difíceis de aquilatar, uma vez que nós temos padrões fundamentalmente humanos, científicos, né? Terrenos, de avaliação de tempo, né, de mensuração de tempo. Mas, né, esse princípio inteligente se torna inteligência e, portanto, espírito, e começa a fazer escolhas. Nós começamos a escolher coisas. Mas nós não escolhemos só na condição inicial, nós escolhemos o tempo todo. A psicanálise, por exemplo, ela vai trabalhar com essa ideia que vai ser muito próxima de uma ideia de um psiquiatra suíço chamado Medard Boss, que vai falar que a criança, ela já, ao nascer, já começa a escolher coisas, né? Tem criança que é mais dócil, tem criança que aceita o peito fácil, que dorme mais, que é mais tranquilinha. Já tem aquela criança que é mais rebelde, né? A mãe insiste, não vai, e ela chora, e ela faz birra, e ela esperneia, e tem dificuldade de dormir, troca o dia pela noite, e é um transtorno. Quer dizer, a criança, ela já vai manifestando o seu modo de ser nos primeiros dias da sua existência. A nossa vida aqui, ela é como se fosse um capítulo de uma vida maior, que é a nossa vida espiritual. Desde o início de nossa vida espiritual, nós somos livres e vamos fazendo escolhas. São essas escolhas que vão determinando a nossa personalidade espiritual, nossa individuação, aquilo que somos. Por isso que eu sou de um jeito, o outro é de outro. Quer dizer, as escolhas que eu faço me constroem o tempo todo, né? Se eu sou um sujeito aqui e eu falo sem problema, isso vai me definindo como personalidade. Se o outro fala, não me põe lá no palco, porque eu não gosto de falar, eu sou tímido e tal, isso vai construindo a personalidade dela nesse modo da timidez, do retraimento. São as nossas escolhas que vão construindo aquilo que nós somos. Então não tem essa coisa assim, eu sou assim, Deus me fez assim. Não, Deus não fez ninguém nem de um jeito, nem de outro. É certo, pela nossa convicção religiosa, e por um princípio de filosofia também, mais, menos comprometido com o materialismo, né, a existência de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós. No entanto, isso que nós vamos nos tornando durante a transição do tempo, né, no correr do tempo, é uma escultura nossa.
A nossa vida é nossa autobiografia. Nós vamos escrevendo a cada segundo a nossa história e construindo essa individuação. Por isso que cada um é diferente do outro. Mas não é porque Deus fez um diferente. Não, Ele nos fez todos iguais. Porque senão Ele seria injusto. Porque se Ele tivesse me feito o que eu sou, e Beethoven do jeito que ele é, eu ia brigar muito. Michelangelo, Newton, né? Então, assim, ele seria injusto. Ele daria genialidade, santidade, talento para uns e mediocridade para outros, né? Então, Ele não faz ninguém assim, diferente. Não, Ele nos faz todos iguais. E nós vamos, com as nossas escolhas, no tempo, construindo aquilo que vamos nos tornando. Existem espíritos naturalmente mais antigos, espíritos que estão nascendo nesse momento. Então, vamos imaginar o universo infinito de Deus, a eternidade, né? Existe aí algo que não tem fim. O tempo todo nesse espaço universal, da mesma maneira que os astrônomos falam que há berçários de estrelas, não tem, doutor? O senhor que estuda astronomia, tem os berçários de estrelas? Há berçários de espíritos, né? Em todo esse universo infinito, da mesma forma em que há berçários de estrelas, que vão gerar constelações, etc. Agora, essa semana, esses dias eu li um artigo sobre a matéria escura, né? A matéria escura. Quer dizer, a gente acha que o universo é um nada, mas não é, né? Ele está preenchido por essa matéria escura. Aliás, a luz só existe porque há essa matéria escura, né? Contrariamente àquilo que se pensava, que a escuridão era a ausência de luz. Não, a escuridão existe e há uma matéria preenchendo tudo isso. Então, esse éter, os espíritos usam a expressão o éter. Isso que está aí está povoado da energia divina, não é? Da pulsão divina da criação, e que vai o tempo todo criando estrelas e espíritos. Espíritos mais evoluídos são, em geral, esses espíritos mais antigos, acabam se tornando crísticos. São espíritos iluminados, espíritos puros, espíritos perfeitos. Então, o que é um espírito perfeito? É aquele que já completou totalmente a sua evolução dentro dessa evolução que nos é dada tentar ter uma ideia do que seja. Porque como o universo é infinito, né, e o tempo não para, etc., pode ser que existam outras formas de evolução que a nossa inteligência, ainda muito parca, muito oprimida, muito empanada, não consiga compreender. Então, naquilo que nos é dado, ter uma possível compreensão, através de um esforço de abstração, metafísica, etc., dentro deste quadro evolutivo, Jesus, por exemplo, seria um espírito puro, um espírito perfeito. Ele, né, já faz parte dessa pleiade de espíritos puros, perfeitos, libertos totalmente da matéria, que auxiliam, né, Deus, né, a divindade, que é algo que a gente não entende ainda, na cocriação do universo, né? Então, são os auxiliares que vão se multiplicando nesse universo infinito, estendendo a mão para humanidades no universo infinito também, que vão, né, evoluindo coletivamente, como é o caso da humanidade aqui terrestre, né? Ou pleiades de espíritos vão reencarnando de mundos a mundos, né, em sucessivas migrações espirituais, tudo visando a evolução, o bem, a beleza, né, a justiça, a espiritualidade, a beleza, a luz, enfim, né, tudo caminha para o bem, tudo caminha para Deus. Então, nós caminhamos de uma pequena liberdade, aquele indivíduo que está lá reencarnado, ainda escravo dos instintos, aquele ser primitivo, vamos imaginar aquele humanoide aí de 150 milhões de anos, e etc., ele já vai começando a ter uma certa liberdade. Na medida em que a nossa consciência vai se expandindo, vai aumentando o conhecimento, vai aumentando a ilustração,
vai aumentando o raciocínio, também vai aumentando a nossa liberdade. E à medida que vai aumentando a nossa liberdade, vai aumentando a nossa responsabilidade. E à medida que vai aumentando a nossa responsabilidade, vão aumentando também as nossas culpas. À medida que o homem vai expandindo a sua consciência moral, quanto mais, dilatada, quanto mais expandida está a sua consciência moral, mais ele vai mergulhando em processos de culpa que vão construindo os projetos reencarnatórios que o levarão à condição de espírito puro e perfeito, e que podem demorar milhares de reencarnações. Então, espíritos pouco culpados, espíritos que fazem o mal e não sentem nada, espíritos atrasados. Quanto mais a gente começa a se sentir desconfortável com o erro, isso é o sinal de que a gente está crescendo. Por isso que eu costumo dizer que pessoas que nunca têm crises existenciais, conflitos morais, etc., estão com algum problema, devem procurar ajuda, porque não estão crescendo. O que faz o motor do crescimento espiritual? É justamente a dor, como diz o nosso Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser o que é, nesse conflito que vai fazendo esse motor crescer e ir para adiante, com o prazer de ser aquilo que somos e o desconforto ao mesmo tempo de ser aquilo que somos, porque temos consciência de nossos erros e de tudo aquilo que ainda não somos. E é esse conflito que vai fazendo a gente crescer, fazendo a gente evoluir. Eventualmente, quando nós violamos as leis divinas, ou seja, hoje na lição do Emmanuel, lida pelo Cabral, até anotei aqui, Emmanuel começa a lição dizendo: mais vale sofrer do que gerar sofrimento. E é verdade. Quando alguém nos faz sofrer, ou a vida nos faz sofrer, a gente sente muito, é muito doloroso. Porém, eu não sei vocês, mas quando a gente sabe que alguém sofreu por alguma coisa que a gente fez, é insuportável. A culpa, a vergonha que a gente tem de si mesmo, a ideia de que a gente errou, a gente sacaneou, a gente fez o mal, é muito ruim. Porque se o outro erra com a gente, o problema é dele. A gente sofre, é lógico, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor, mas a nossa alma, a nossa consciência, nosso pensamento está em paz, nós estamos em paz. Quando a gente sabe que errou, por mais que a gente tente, é muito complicado. A gente tenta e etc., às vezes só com a bênção da reencarnação mesmo, para zerar determinadas questões. Então a gente é abençoado pelo esquecimento do passado, aqueles com quem a gente tem problemas a resolver, arestas a aparar, em geral, vêm conosco, ou na família imediata, ou nós vamos nos encontrar com eles em algum momento da nossa trajetória, vamos perceber o trabalho que eles nos dão, e às vezes o trabalho que a gente dá para eles. Então, quando a gente tem muita dificuldade de lidar com alguém, isso é um indício de que aquele a gente pediu para encontrar. Vou repetir. Quando a gente se incomoda muito com alguém, isso é um indício de que esse está naquela lista dos que a gente pediu para encontrar. E não adianta ficar xingando, esse empiastro, larga Deus, não adianta. Porque às vezes vem para ficar junto mesmo, para ficar grudadinho, fala assim, agora você vai me pagar. E, aí a gente lê o Evangelho e entende o seguinte, que é difícil amar mesmo, Mas se a gente conseguir já não fazer o mal para o outro,
e tentar ajudar de alguma forma, né? Já está bom, né? A gente não precisa ser grosseiro, né? Eu tenho uma lista de expressões muito boas que a gente tem que ter sempre à mão para todos os momentos. Uma é o pois é. Pois é. Você discorda de tudo aquilo, mas não vai adiantar falar porque o outro não vai te entender. Então você fala assim, pois é. Aí a hora que cansar o pois é, você prolonga um é. É. Aí vai para o terceiro nível, que é o é mesmo. Então assim, pois é, é mesmo. E arremata, não é que é? Aí já arremata, não adianta, deixa o outro, concorda. Você não acha que isso aqui é vermelho? Lógico que é evidente. Principalmente quando concordar não vai fazer diferença. Não é? Não é? Pois é. Então a gente vai, né, levando, vai empurrando. Se a gente conseguir, através dessas sucessivas encarnações, ir amenizando os sentimentos de hostilidade, já está bom. Pagando um pouquinho por vez, né? O Chico sempre nos falava que os nossos erros, as nossas culpas, nós contraímos no atacado. Mas Deus nos dá, por dádiva de sua misericórdia, a oportunidade de resgatá-las no varejo ou em suaves prestações. Então nós contraímos as dívidas no atacado, mas nós resgatamos em pequenas prestações. E a gente vai tentando. Eventualmente, nós pedimos reencarnações limitadoras. Então, às vezes, há espíritos que estão mergulhados numa culpa e num sofrimento tão grande que os benfeitores espirituais autorizam reencarnações em corpos cuja estrutura cerebral está completamente comprometida, em que não há o pleno domínio, não é, do sistema nervoso, do pensamento. Os benfeitores fazem isso como uma bênção, um descanso, às vezes para aquele espírito que está há séculos mergulhado num sofrimento, numa auto-obsessão, numa ideia fixa de culpa, né, de remorso, etc. Então, os benfeitores espirituais, olha, você vai lá para a Terra, vai ficar ou 10 ou 20 anos sobre uma cama, né, naquilo que antigamente a medicina chamava, né, os processos, as vítimas da idiotia, né, vêm, né, comprometidos, etc., para amenizar essa situação, como um anestésico da consciência. Por outras vezes, espíritos solicitam esse tipo de reencarnação justamente para vivenciarem a restrição de uma liberdade que eles vilipendiaram, que eles, né, fizeram mau uso e prejudicaram muita gente. Então vem naqueles corpos, não é, com limitações aterradoras, né? Corpos com muitos problemas. Outras vezes, aquele, por exemplo, que fez um mau uso da sua voz e etc., vem com a afasia, vem com a mudez, com a surdez, né? Com dificuldades na fala, que é justamente, né, para o órgão que foi o mecanismo, o instrumento, a ferramenta de comprometimento moral e evolutivo daquele espírito. Então, reencarna, projeta uma reencarnação, planeja uma reencarnação com aquela inibição daquela função, daquela habilidade.
Outras vezes vêm corpos mutilados que impedem, né, de trabalhar e assim por diante. Então, assim, vários são os casos, inúmeras são as situações em que o espírito livremente solicita uma experiência de restrição de sua vida para aprender alguma coisa. No entanto, em alguns casos, espíritos de uma evolução considerável também podem eventualmente solicitar reencarnações em estados de profundo sofrimento, não que eles precisem para resgatar nada, mas para auxiliar pessoas a quem eles amam e a quem eles têm, com quem eles têm determinados compromissos afetivos, para ensiná-los alguma coisa. Então, às vezes, uma família lá está com um monte de problema, ninguém se entende, etc. e tal. De repente, nasce uma criança extremamente dependente, que muda a vida daquela família, etc. E aí eles mudam os valores, tudo muda, as coisas mudam a forma de ver o mundo e etc. A hora que, né, depois lá no mundo espiritual vai se ver aquele espírito que reencarnou naquela condição de debilidade, de adoecimento profundo, de profunda limitação, às vezes é o mais adiantado daquele grupo, que não precisaria sequer reencarnar mais, mas aceita vir por amor, para que aquele grupo, né, se agregue em torno da sua figura e ele venha realmente ajudá-los a progredir, a mudar a referência. As nossas escolhas, naturalmente, determinam não só a formação de nossa personalidade espiritual, mas também revelam muito de nossas preferências, não é? de nossas tendências. E aí, nas últimas questões desse item, se fala da embriaguez, né? É a questão 848. O homem embriagado, né, ou por algum motivo, né, drogado, etc., ele também é responsável por aquilo que ele faz? E os espíritos dizem que sim. Né? Quer dizer, evidentemente, no campo do direito, isso é chamado de dolo eventual. O que é o dolo? É a ação que é feita de forma que a consecução daquela ação seja desejada pelo seu autor. Então, quando eu mato alguém com a intenção de matar, eu cometi um crime doloso. Ok? Quando eu mato alguém sem querer, a arma disparou e etc. e tal, né? Há um crime culposo, que foi feito sem a ação, né? Quando foi realmente um acidente, não há crime. Mas quando eu sei que eu não sei manusear uma arma, eu vou brincar com uma arma, e eu sei que há um risco dessa arma disparar, isso no direito é chamado de dolo eventual. E ele é punido com a mesma pena daquele que matou porque quis matar. Então, se eu ando pelas ruas aí com o meu carro a 150 km por hora, eu sei que essa é uma velocidade que não é segura e que há um risco gigantesco de eu atropelar alguém. Então, eu vou ser, né, penalizado como um criminoso que quis matar alguém. Não adianta eu falar, eu não quis, não era o que eu queria. Não adianta. A mesma coisa, o indivíduo que vai fazer o uso de uma substância entorpecente, né, de um psicotrópico, né, que altere as suas funções, né, numa situação totalmente banal, fútil ou leviana, e comete um crime. Então, os espíritos dizem que não, que realmente há aí uma culpa, como se ele quisesse obter aquele resultado. E vai terminar encerrando essa questão que, quanto mais consciência o espírito tem de seus atos, maior a sua responsabilidade. Então, aquele que erra na ignorância é menos culpado. Aquele que erra sabendo que está errando é mais culpado. E para ele, diria Jesus, haverá pranto e ranger de dentes, que é uma figura metafórica, quer dizer, apenas o sofrimento, apenas reencarnações em experiências
de muita dor, de muito sofrimento, serão capazes de limpá-lo, de limpar as suas vestes, de purificar o seu perispírito, para que ele possa, com o tempo, ter uma reencarnação mais feliz, mais prenhe de experiências luminosas e satisfatórias, e prazerosas e felizes. Mas estamos aqui, 2014 está chegando, espero que seja um ano bom para todo mundo, né? Espero que a gente possa continuar aqui muitos domingos estudando essas lições, e eu realmente terminei esse item, embora não tenha terminado a lei, né, a lei de liberdade. Nós vamos começar em fevereiro a estudar um outro item dessa lei, que é fatalidade. Fatalidade, né? Será que existem situações fatais, né, das quais a gente não pode fugir? Hoje eu estava falando para o Dr. Marcos aqui, de manhã, que o Woody Allen disse que a vida é uma, como é que é mesmo? A vida é uma doença fatal sexualmente transmissível. E olha que coisa que é mesmo, interessante, porque só dá para morrer nascendo, né? Então, realmente, o único jeito de morrer é viver, a gente precisa estar vivo para morrer, né? E o único jeito de nascer, se bem que nessa época ainda não tinha as inseminações, então não é sexualmente transmissível. Tá lá. Hoje em dia pode ter as barrigas de aluguel e etc, né? O Heron, o Nico, né? É só a gente rezar para as Amarílis não aparecerem aí, né? Lógico, eu não perco. Estou tentando chamar o Félix para uma palestra, agora que ele ficou bom, mas ele não, né? Ele disse que só vende cuequinha vermelha, né? E aí não vai dar. Mas, de qualquer maneira, os latinos dizem, ridendo castigat mores, que a gente possa rir bastante em 2014, né? Levar a vida mais leve, que a gente possa não pesar tanto, né? Não fazer tantos dramas, tantas tempestades, e que o nosso caminho seja realmente a serenidade, né? Aceitar aquilo que não dá para mudar, tentar mudar sem drama aquilo que tiver ao nosso alcance, mudar, ter consciência, né, das nossas limitações, senso de realidade, trabalhar bastante, né, tentar fazer o bem que estiver ao nosso alcance, tentar errar menos, não ter a ilusão de que nós não vamos errar, porque ainda vamos errar muito, porque ainda é da nossa condição, e que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos proteja nesse ano que se inicia, nos torne instrumentos de sua paz, né, de seu amor, e que a gente esteja muito tempo juntos aqui, tá bom? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida.